Beleza, galera? Bom dia. Então nós, com esta aula, nós estamos abrindo o segundo bimestre, o nosso segundo bimestre. Começamos então ali pelo módulo 8, e o módulo 8 fala sobre os primeiros povos do Brasil, né? Os povos povoadores da nossa nação, né? E quais são os povos povoadores que nós vamos ver no nosso capítulo, né? São os nossos índios, né? Quando Cabral chegou aqui no Brasil, já existia uma população estruturada, já existiam pessoas aqui que habitavam. São os nossos povos indígenas, né? E esses povos indígenas, nós classificamos eles em três partes, né? Nós temos chamados povos caçadores e coletores, os povos sambaqueiros e os povos ceramistas ou os povos da Amazônia. Mas nós vamos começar para falar sobre o nosso Brasil, né? Nós vimos nas últimas aulas sobre os povos pré-colombianos, incas, maias e astecas. Então nós vamos começar agora a falar sobre os povos brasileiros. E para dar início à nossa aula, vamos um pouco relembrar aquilo que nós vimos lá no início dos nossos encontros na escola, ainda como estávamos na nossa aula, né, na escola, como nós falamos da pré-história, né, da arqueologia. Eu lembro que eu falei com vocês que a arqueologia é uma ciência auxiliar da história, né? O que é uma ciência auxiliar? É aquela que contribui para a formação de um conceito histórico, como a arqueologia, o português, a biologia, a geografia e outros. E nós falamos um pouco sobre a arqueologia brasileira. Nós citamos dois importantes nomes naquele período. O Peter Lund, um arqueólogo dinamarquês, né, que trabalhou muito no sítio arqueológico de Lagoa Santa, em Minas Gerais, onde foi descoberta o achado de Luzia, né? E a arqueóloga brasileira Niede Guidon, né, que criou uma teoria que afirma que o homem estava na América antes mesmo da teoria defendida pelo Estreito de Bering. Mas vamos lá, vamos continuar esse nosso bate-papo. O Brasil, encontrado pelos primeiros povoadores, pelos primeiros colonizadores, era bastante diferente daquilo que nós vimos hoje, né? O clima, exemplos, né? O clima era mais seco e frio, as florestas eram reduzidas e maior parte do território estava coberta de uma vegetação rasteira, como o cerrado e a caatinga. Os animais da fauna também eram diferentes dos dias de hoje. Existiam os grandes animais, como os tigres dente de sabre, as preguiças gigantes e vários outros animais que desapareceram ao longo do tempo. Essas poucas informações que temos sobre o Brasil da época do povoamento só foram obtidas graças às escavações arqueológicas que levaram a muitas descobertas. As primeiras pesquisas arqueológicas no Brasil foram realizadas então pelo pesquisador dinamarquês Peter Lund. Suas primeiras pesquisas foram concentradas no sítio arqueológico de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Ali foram encontrados ossos de animais já extintos, além de ossadas de 30 homens, um grupo de 30 homens. Ao lado dos ossos haviam pontas de flechas, machados e outras ferramentas. Foi ali que foi encontrado o achado de Luzia, o homem mais antigo do nosso país, no continente, do nosso território brasileiro. Ou, no caso, a mulher, né? Outro importante sítio arqueológico brasileiro é o que fica no Piauí, o sítio arqueológico da Serra da Capivara, onde a pesquisadora brasileira Niede Guidon desenvolveu uma importante teoria sobre a povoação da América e do Brasil. A mesma, Niede Guidon, chega a afirmar que as povoações de ambos é anterior aos povos da teoria de Clovis ou da teoria do Estreito de Bering. Porém, todavia, contudo, as suas pesquisas são desacreditadas por muitos pesquisadores, pois afirmam que os seus achados, por exemplo, restos de fogueira, pode ter sido por uma combustão natural, e as ferramentas que ela afirma ter sido feita por outros homens, né, pode ter sido feita por algum tipo de animal ao quebrar alguma coisa, tal, mas não um homem moderno, como afirmam as pesquisas. Historiadores afirmam
que antes da chegada dos europeus à América, havia em nosso território brasileiro aproximadamente 100 milhões de índios no continente. Só em território brasileiro esse número chegava a 5 milhões de nativos. Olha aí, hein? Então no nosso continente havia cerca de 100 milhões de índios. Só no Brasil havia cerca de 5 milhões de nativos. Esses índios brasileiros estavam divididos em tribos de acordo com seu tronco linguístico, ao qual pertenciam os tupi-guaranis, a região do litoral brasileiro, o tronco macrogé e os tapuias, da região do Planalto Central, os arauques ou aroaque, da região da Amazônia, e os caraíbas ou caribó, também da região da Amazônia. Então os índios eram divididos de acordo com seu tronco linguístico, como nós vimos anteriormente. Atualmente, calcula-se que cerca de 800 mil índios ocupam o território brasileiro, principalmente em reservas demarcadas e protegidas pelo governo. Interessante. Antes da chegada de Cabral, eram cerca de 5 milhões de índios que habitavam o território nacional. Hoje, são cerca de 800 mil índios que vivem em suas reservas. Esses 800 mil índios correspondem a 305 etnias e 274 línguas. Porém, muitas delas não vivem mais como antes da chegada dos portugueses. O contato com o homem branco fez com que muitas tribos perdessem sua identidade cultural. Agora nós vamos ver como é que viviam esses povos indígenas. Os primeiros habitantes do Brasil eram povos, preste atenção nessas características, hein? Os primeiros habitantes do Brasil eram povos nômades, né? Isto é, não tinham moradia fixa. Eram caçadores e coletores, eram pastores e viviam uma vida em harmonia com a natureza. Os primeiros povos do Brasil possuíam vários aspectos semelhantes em sua cultura, religião e desenvolvimento. A diferença que iremos apontar está principalmente no seu modo de vida e na relação dele com a natureza. A partir dessas diferenças, do modo de vida e da relação da natureza, nós classificamos esses povos indígenas em 3 grupos. Os chamados caçadores e coletores, os índios chamados povos sambaqueiros e os índios que nós determinamos como os povos da Amazônia ou os ceramistas. Vamos começar então com os povos caçadores e coletores. Os primeiros habitantes do Brasil eram nômades, como nós já determinamos. Viviam principalmente em habitações a céu aberto ou em abrigos sobre rochas e às vezes em cavernas. No interior das cavernas, os moradores costumavam fazer pinturas que mostram imagens da vida cotidiana, como animais e pessoas. Nós já estudamos isso, são chamadas pinturas rupestres. As armas de pedra encontradas pelos pesquisadores eram usadas principalmente para bater animais. Anzóis feitos de ossos e pequenos animais e conchas de caramujo perfurados foram outras descobertas feitas por arqueólogos. Essas descobertas indicam que tais povos praticavam também a pesca e se alimentavam de caramujos de rios ou do mar. Eram os povos de Luzia. No sul do Brasil, arqueólogos encontraram pontas de flechas feitas de pedras de diferentes formatos, usadas para bater animais mais ágeis como os pássaros. Acredita-se que os povos do sul foram responsáveis pela difusão do arco e da flecha entre as populações pré-históricas do Brasil. Esses povos também habitavam as regiões centrais do Brasil, do Sudeste, do Nordeste e viviam da caça e da coleta. Cerca de 6 mil anos atrás, os antigos povos caçadores e coletores
desapareceram, começaram a desaparecer do Brasil. Mas qual o motivo? Provavelmente teria sido o surgimento de outros povos mais próximos daqueles que tiveram contato com os colonizadores portugueses. Como eram povos que estavam mais pelo interior, ao ter contato com os povos do litoral, começaram a entrar em conflito e foram desaparecendo. Esses povos passaram a conviver no mesmo período e, com o passar do tempo, aos poucos, prevaleceu a cultura dos novos povos. Então, os caçadores e coletores vão dar lugar a outros povos, principalmente os povos sambaqueiros ou os povos do litoral, os tupis e os tapuias, que foram os primeiros a terem contato com os portugueses. O segundo que nós vamos falar são os povos sambaqueiros. Quando a América começou a ser povoada, meus amados, o nível do mar era bem mais baixo do que o atual. Aos poucos, o aumento da temperatura da Terra provocou o derretimento das geleiras e o nível do mar subiu. Com as geleiras derretendo, o nível do mar subiu. No Brasil, como que essas mudanças afetaram no Brasil? No Brasil, essas mudanças levaram muitos povos a se instalar nas regiões litorâneas. Embora eventualmente também caçasse pequenos animais, a alimentação principal desses povos era formada de peixes e moluscos. Nos locais onde esses povos se fixaram, existiam colinas chamadas sambaquis. Sambaquis em tupi quer dizer amontoado de ostras. Algumas eram tão grandes, que chegavam a atingir 30 metros de altura e 400 metros de comprimento. Alguns sambaquis chegaram a ter cerca de 5.000 anos de idade. Estudos arqueológicos mostram que as montanhas eram formadas por conchas e restos alimentares, depositados em um mesmo lugar ao longo de vários anos. Essas montanhas, esses amontoamentos de conchas, de restos de alimentos e de animais, é que vai dar origem ao sambaqui. Mas há também indícios que havia restos de animais, bem como ferramentas utilizadas por essas populações primitivas. Por outro lado, os resquícios de corpos humanos podem sugerir que os sambaquis serviam também como grandes cemitérios. Então, nessas montanhas existiam várias coisas. E eles iam colocando esses objetos, aí vinha uma camada de areia, colocavam esses objetos de novo, outra camada de areia, e assim iam formando os sambaquis. Possivelmente, os povos dos sambaquis deixaram de ocupar a região quando a população tupi-guarani se espalhou pelo litoral brasileiro. Entretanto, a ocupação das regiões litorâneas e o uso das montanhas de conchas para fins econômicos, principalmente por serem fonte de calcário, ameaçam a existência desses tesouros arqueológicos. Os sambaquis, meus amados, é um marco para os povos nômades do Brasil, porque esses sambaquis demonstram o início do processo de sedentarização dos povos povoadores do Brasil. Com os sambaquis, eles vão iniciar então esse processo de mudança de povos nômades para povos sedentários. Na nossa região, em Cabo Frio, nós temos muitos sambaquis, muitas áreas de sambaquis, como a área próximo do shopping, a área próximo do Forte São Mateus, né? Há quem diga, né, estudos mostram que aquela areia, na Praia do Forte, aquela areia, aquele morrão de areia preta, pudesse ter sido também um grande sambaqui, né? A área atrás do Forte São Mateus, a área atrás do shopping e muitas áreas, né, de estudo de relevância histórica para entender a história do nosso município. Nosso terceiro e último grupo são os povos da Amazônia ou os povos ceramistas. O desenvolvimento da agricultura como a principal atividade produtiva, além da caça e da coleta, e a diminuição da mobilidade espacial,
afetaram as populações indígenas de maneiras diversas em épocas e lugares diferentes. Eram cultivados por esses povos milho, feijão, mandioca, maracujá, abóbora, açaí, tabacos e outros alimentos que chegaram até nós. Aí vem a grande mudança. A necessidade de cozinhar e armazenar alimento levou algumas populações agrícolas a confeccionar os primeiros utensílios cerâmicos, potes, vasos, panelas, tigelas. Entre os povos agricultores e ceramistas, nós podemos destacar os habitantes de Santarém e da ilha de Marajó, na foz do rio Amazonas, no Pará. Então, os dois grandes povos ceramistas que tiveram a necessidade de construir esses vasilhames de cerâmica e que é, para nós ainda hoje, um grande legado da cultura desses povos para nós, são os povos de Santarém e da ilha de Marajó, no foz do rio Amazonas, no Pará. Diversos povos agricultores e ceramistas de diferentes culturas espalharam-se pelo atual território brasileiro nos últimos 2.000 anos. Na Amazônia, foco do nosso estudo, foram encontradas peças de cerâmica que estão entre as mais antigas da América. Onde hoje se localiza a cidade de Santarém, no estado do Pará, foram encontrados objetos de cerâmica muito bem elaborados, como estatuetas, vasos e pratos. A beleza e a sofisticação dessas peças sugerem que elas foram feitas por artesãos especializados na arte da cerâmica. A cerâmica mais sofisticada, porém, foi descoberta na ilha de Marajó, situada na foz do rio Amazonas. Ela foi produzida pela chamada cultura marajoara, que começou a se desenvolver por volta do ano de 1800 anos atrás. Muitos objetos de cerâmica fabricados por esse povo eram delicadamente desenhados com linhas pretas e vermelhas. Vasos, estatuetas, urnas funerárias, descobertas pelas escavações arqueológicas, são os principais objetos dessa cultura, da cultura marajoara. Meus queridos, o que nós vimos nesta aula foi uma pequena revisão. Falamos sobre a pré-história brasileira, citando o Peterlum com a chave de Luzia, citando a Nied Guidon. Depois falamos sobre o contato do europeu com os nossos índios, e o número desses habitantes que haviam na América e, consequentemente, também aqui no Brasil. Logo depois nós viemos classificando esses povos indígenas em 3 grupos, os caçadores, os sambaqueiros e os povos da Amazônia, e nós terminamos então a nossa aula por aqui. Vou deixar no plural uns exercícios para que possam ser realizados, a fim de fixar esse nosso conteúdo. Boas aulas e nos encontraremos em breve. Um abraço, paz e bem.